Nós vamos dar continuidade à nossa sessão e vamos ouvir agora o professor Frederico Passos Marinho, que abordará o tema Síndrome do Intestino Irritável. Ele vai abordar a parte terapêutica. O doutor Frederico é mestre em gastroenterologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é preceptor da residência de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG, é membro do Instituto Alfa de Gastroenterologia e atual coordenador científico da Associação Mineira de Gastroenterologia. Teremos como moderador desta sessão o Dr. Glaucio Nóbrega, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, é membro titular da FBG e SOBED, mestre em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fellow da Associação Americana de Gastroenterologia e membro do CRM-PB. Com a palavra, doutor Frederico. Boa noite a todos. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de cumprimentar o doutor Pedro Ferreira, que é o presidente aí da nossa sessão. Gostaria de parabenizar aos organizadores do evento e, na pessoa do doutor Basílio, agradecer aí a lembrança do meu nome e dar também aí um abraço ao doutor Glaucio Nóbrega, que será o moderador da nossa mesa. Então, o tema que nos coube é a síndrome do intestino irritável, uma abordagem terapêutica. Não tem conflito de interesses para essa apresentação. A síndrome do intestino irritável, ela está em franca evolução, é uma condição relativamente nova, ela é da década de 80 para cá, né? Os conceitos atuais dizem que ela é um distúrbio real. Isso é importante dizer, principalmente porque alguns pacientes que chegam no consultório chegam muito sentidos com o diagnóstico de que isso é coisa da cabeça deles, né? Então, ele é um distúrbio real. Ela é muito prevalente, tem vários trabalhos no Brasil, mostrando aí uma prevalência de 13% até 25%. Ela deve ser diagnosticada de forma inclusiva, positiva, baseando-se em critérios clínicos bem estabelecidos, que são os critérios de Roma, versus sinais de alarme, que a gente tem que estar sempre atento. A fisiopatologia é muito provavelmente multifatorial, né? Além disso, ela é mais comum em mulheres, assim como a dispepsia, que o doutor apresentou, doutor James, muito boa palestra. Em torno aí de 2 a 3 mulheres para cada homem. Ela pode estar associada a algumas comorbidades, como fibromialgia, fadiga crônica, dor pélvica crônica, a doença do refluxo, a dispepsia funcional, distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Ela, sem dúvida, reduz muito a qualidade de vida de quem é portador do intestino irritável. Números variam aí de 13% até 88% dos pacientes se sentem doentes e buscam atendimento, né? E números anuais aí nos Estados Unidos mostram em torno de 3 milhões de consultas por ano, que geram em torno de 6 milhões de prescrições de medicamentos, e com um gasto aí direto e indireto de 20 bilhões de dólares só relacionado à síndrome do intestino irritável. Então, é um tema de muita importância. Tudo começou ali em 1988, a setinha está mostrando aí, em relação aos critérios de Roma, né? A primeira publicação do Consenso de Roma se deu, o Roma I, em 92, e hoje, atualmente, a gente está seguindo o Consenso de Roma IV, que foi publicado em 2016. E o que o Consenso de Roma IV traz de novo em relação ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável? Bom, então ele prega que a síndrome do intestino irritável, ela tem que ter dor abdominal é fundamental, essa dor tem que ser recorrente
e ocorrer pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, e ela tem que estar associada com 2 ou mais dos seguintes, ou relacionado à defecação, não necessariamente melhorando com a defecação, igual era no Roma 3, mas está relacionado com a defecação, alteração na frequência das fezes e alteração no formato das fezes. Só para chamar atenção, porque eu vejo isso acontecer com alguns residentes que passam lá no nosso ambulatório, vejo acontecer com alguns colegas também, não necessariamente um paciente que tem alteração da evacuação, seja com constipação, seja com diarreia, e que a condição é uma condição funcional, esse paciente já tem de imediato a síndrome do intestino irritável. Não, ele precisa preencher os critérios que a gente apresentou. Por isso, esse quadrinho aí é tirado da Fundação Roma, e lá embaixo a setinha mostrando a dor. Então, de um lado da tela, a constipação funcional e a diarreia funcional, e na presença da dor e dos critérios, a síndrome do intestino irritável, né? A escala de Bristol é muito importante para nós. Ela vai nos auxiliar a gente tentar caracterizar esse intestino irritável como predomínio de constipação, predomínio de diarreia ou forma mista. Para isso, a gente precisa usar a escala de Bristol. O indivíduo que tem predomínio de constipação, ele tem acima de 75% das suas evacuações com Bristol 1 e 2, e menos de 25% com Bristol 6 e 7. O indivíduo predomínio diarreia tem mais de 75% das evacuações Bristol 6 e 7, e menos de 25% Bristol 1 e 2. Se a gente não consegue caracterizar assim, fica sendo a forma mista. Isso é útil na abordagem terapêutica do paciente. Portanto, o diagnóstico ele é baseado em história clínica, e para isso a gente tem que conhecer e seguir os critérios. Exame físico importantíssimo. Muitas vezes o toque retal é necessário, né? Não em todos os pacientes, mas muitas vezes é necessário. O médico não pode nunca fazer o toque retal. Exames laboratoriais mínimos, o diagnóstico ele é inclusivo, você não tem que excluir A, B, C, D para poder fazer o diagnóstico do intestino irritável. Colonoscopia e outros testes, como o teste respiratório, como o tempo de trânsito colônico, aí vai depender de cada indivíduo, né, de forma individualizada. Coloquei aqui só para a gente lembrar os pacientes com sinais de alarme. Esses pacientes que têm o sinal de alarme, eles devem ser submetidos a uma investigação propedêutica um pouco mais cuidadosa. Então, é o início dos sintomas acima dos 50 anos, é a presença de sangramento ou anemia ferropriva, emagrecimento, sintomas noturnos que acordam o paciente à noite, perda de peso, etc. A presença desses sinais não necessariamente excluirão o diagnóstico de intestino irritável, mas, na presença deles, a gente tem que ter um maior cuidado propedêutico. Esses são os principais diagnósticos diferenciais que a gente deve considerar. Obviamente, o carcinoma coloretal, doença inflamatória, a colite microscópica, o supercrescimento, a doença celíaca e a intolerância alimentar, que coexiste muitas vezes, nós vamos ver em alguns slides mais para frente. A fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, ela é complexa, multifatorial, né? Então, tem desde fatores genéticos a fatores estressantes, psicossociais, dismotilidade, hipersensibilidade visceral, a presença da dieta, que cada vez mais ganha importância na literatura, a microbiota é tão importante, já é conhecido a questão da disbiose, que hoje em dia a gente nem fala mais em eixo cérebro-intestino, hoje em dia a gente fala em eixo cérebro-intestino-microbiota, né? E além de todos esses do slide, eu coloquei aqui para chamar atenção também, que em pacientes com síndrome do intestino irritável, predomínio diarreia, muitos artigos trazem também a excreção aumentada dos ácidos biliares, associado aí à aceleração do trânsito,
pode ser também um fator importante, né? Então, dentro aí desse microambiente intestinal, né, semelhante ao que o Dr. James trouxe no duodeno, a gente tem embaixo a inervação intrínseca e extrínseca, que conduz o estímulo até o cérebro, o eixo cérebro-intestino, e na luz intestinal nós temos ali a atuação dos alimentos, da microbiota e também dos ácidos biliares, conduzindo aí essa interface, né, que vai gerar essa fisiopatologia. Esse talvez seja o slide alicerce da aula, né, abordagem terapêutica. Então, nós vamos falar bem pouquinho, porque cada tema desse daria uma aula, né? Nós vamos falar bem pouquinho sobre dieta. Aí, em dieta, a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância alimentar e FODMAPs. Depois, vamos ter uma palavrinha sobre microbiota. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre probióticos e transplante fecal, né? Transplante de microbiota fecal. E aí, na abordagem terapêutica medicamentosa e o tratamento alternativo e complementar. Então, vamos seguindo em frente. A dieta é de suma importância nesses pacientes. Grande número deles, 60% até 90% dos pacientes, relatam no consultório que os seus sintomas são desencadeados por refeições. 1 em cada 8 pacientes, inclusive, fizeram alguma mudança radical da sua vida devido à dieta. Grande parte desses pacientes excluem alimentos sem qualquer orientação, às vezes alimentos sem nexo, eles excluem para obter alívio dos sintomas. Os principais são o trigo, vegetais, lácteo, fritura, condimento, café e álcool. E as dietas de exclusão levam a uma melhora numa certa porcentagem dos pacientes, variável de 15% até 70% dos pacientes. Isso aí é para mostrar, a gente vê à esquerda, né, carboidrato, lipídio, proteína, como que existem vários locais em que os alimentos podem agir até levar esse estímulo aí ao eixo cérebro-intestino, né, causando alteração da permeabilidade, causando distensão, fermentação, etc. Mas nós não teremos muito tempo de explicar detalhadamente, mas para quem interessar, está aí a referência muito interessante, essa questão da dieta, né? Isso é para mostrar como que, tanto na dispepsia funcional como no intestino irritável, existe uma grande associação, né, de intolerância alimentar. A coluna azul é a intolerância à frutose, a coluna vermelha é a intolerância à lactose, e a gente observa, a primeira, no canto do gráfico, intestino irritável, qualquer tipo, depois intestino irritável, predomínio constipação, depois intestino irritável, predomínio diarreia. Olha como que essas intolerâncias estão presentes, e também lá na dispepsia funcional, como elas estão presentes aí em 40%, 50% dos pacientes, a gente observa isso, né? Outra coisa que a gente observa também, que não é raro, é o indivíduo relacionar com a intolerância ao glúten não celíaco. Então, o indivíduo comprovadamente não tem doença celíaca, mas refere piora dos sintomas gerais, como no primeiro gráfico, piora da dor, piora do bloating, devido aí à presença do glúten, né? Esse aí é o grão do trigo. A grande parte do grão do trigo é formado pelo endosperma, 82% deles. É no endosperma que está o glúten, a gente vê a setinha aí, mas também é no endosperma que está o frutano, né? O frutano que tem uma grande concentração no grão do trigo. E isso é interessante porque vários trabalhos, eu trouxe um desses para vocês, que é um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, realizado envolvendo pacientes com diagnóstico de intestino irritável e hipersensibilidade ao glúten autorrelatada, e os exames vêm mostrando que provavelmente é o frutano e não o glúten que induz o sintoma nesses pacientes, né? É sabido que a dieta com baixo FODMAP, ele é capaz de melhorar significativamente os sintomas de síndrome de intestino irritável, né? Aí torna para nós, até na prática clínica, uma opção terapêutica para portadores dessa síndrome.
Só aí para exemplificar, eu trouxe aí principais fontes de alimento ricos, né, em frutanos, em galactanos, lactose, frutose, sorbitol, manitol. Então, esses aí são os chamados FODMAPs, né? E o FODMAP, esse quadrinho vermelho lá em cima, pode levar a sintomas, que é o quadrinho roxo aqui embaixo, de dor abdominal, de distensão, de alteração do trânsito, por várias vias, pelo efeito osmótico, pela fermentação bacteriana, por produção de ácidos graxos voláteis, aumento de carga osmótica, efeito trófico e etc. Né? Então, existem várias explicações e possibilidades aí dentro dessa fisiopatologia. Né? O tratamento com a retirada do FODMAP, ele observa 3 fases, né? A eliminação da dieta de FODMAP é apenas o primeiro passo, é uma dieta difícil de seguir e de se manter por um tempo prolongado, né? Depois a gente vai fazendo a reintrodução com alimentos diversificados, até a gente encontrar uma dieta com pouco FODMAP, quase que individualizada para cada sujeito. E isso a gente vai tateando no consultório, aí num período de 6 até 12 meses, tá certo? Síndrome do intestino irritável e microbiota, né? Existem vários motivos para a gente pensar que a disbiose está na gênese, tá? Um papel importante dentro da fisiopatologia do intestino irritável. Esses são somente alguns exemplos, né, de trabalhos. Então, esse trabalho é com intestino irritável predomínio diarreia, mostrando claramente que a microbiota de voluntários saudáveis é diferente do paciente com intestino irritável diarreia. O paciente com intestino irritável tem aumento na concentração de Enterobacter e redução na concentração do fecalobactério, né? Mas esse também, que é uma revisão sistemática, mostrando, através do intestino irritável, constipação, várias cepas de bactérias que estão aumentadas ou diminuídas em relação ao indivíduo saudável, e também no paciente que tem intestino irritável com predomínio diarreia, várias cepas diminuídas ou aumentadas em relação ao indivíduo saudável, né? Portanto, uma alternativa que nos parece é o uso de probiótico nesses pacientes. E existem, inclusive, várias meta-análises que analisam o uso dos probióticos, né? Eu coloquei 2 aqui para os senhores, a do Ford, que foi publicada em 2014, e a do Rod, publicada em 2016. A do Ford mostra 35 estudos, a do Rod 11 estudos, a do Rod mostrando que a terapia probiótica ela é capaz de reduzir o tempo do trânsito intestinal, a do Ford mostrando resultado favorável ao uso do probiótico. Nós vamos olhar alguns gráficos dessas meta-análises, mas eu queria chamar a atenção dos senhores como é aumentado o efeito placebo. Esse é um problema quando a gente estuda doença funcional, a síndrome do intestino irritável, inclusive, porque o efeito placebo, tanto no uso de probiótico quanto de todas as outras drogas, o efeito placebo é muito alto, isso dificulta os estudos, né? Então, a síndrome do intestino irritável, aquela referência do Ford, ela mostra alívio dos sintomas, os senhores podem ver que o diamante é favorável ao uso do probiótico, né? E ela mostra também uma redução da flatulência, mais uma vez o diamante favorável, né? Que às vezes é uma dificuldade que a gente tem em consultório, um paciente que queixa muito de flatulência e não melhora com os tratamentos iniciais, com a abordagem inicial, talvez seja uma alternativa, né? Porém, a gente deve saber que as pesquisas com probióticos, elas têm limitações, né? Limitação de qualidade e quantidade da amostra, limitação da seleção da cepa, período de administração. Os trabalhos são muito heterogêneos, de tal forma que será preciso ainda determinar o padrão da microbiota intestinal para cada doença, talvez até para cada paciente. Isso um dia vai estar disponível para nós, para que a gente possa administrar cepas probióticas específicas para cada fato, né?
Uma palavrinha rápida sobre transplante de microbiota, isso é uma revisão sistemática, foi publicada aí no aniversário da revista, né, 2017, junho. O autor pegou 158 trabalhos, mas depois de análise só sobrou um N de 9 trabalhos. Ele observou uma melhora clínica em 58% dos pacientes com intestino irritável que foram submetidos aí ao transplante de microbiota, mas apenas um desses 9 estudos mostrava qual era o efeito placebo, e, além disso, ele citou o risco de complicação grave, inclusive em um dos trabalhos ocorreu um óbito, né, e analisou a heterogeneidade das técnicas e a carência de estudos com melhores metodologias. Esse é um estudo, é o primeiro ensaio clínico duplo cego controlado com placebo, utilizando o transplante de microbiota em pacientes com intestino irritável. 8 pacientes receberam fezes de doador sadio, 8 pacientes as suas próprias fezes, né? E a conclusão do trabalho é que não houve diferença significativa entre os dois grupos. Então, por enquanto, é uma questão que está em aberto, transplante de microbiota fetal para intestino irritável, né? O tratamento, medidas gerais, é importantíssimo em todos os pacientes, mas os pacientes funcionais, o paciente intestino irritável, inclusive, a relação médico-paciente é fundamental. Não tem como atender esse paciente sem interesse, não tem como atender esse paciente com tempo contado, correndo, sem uma análise clínica adequada, não tem como fazer isso, né? Então, a gente tem que, obviamente, reforçar o aspecto de benignidade dessa doença, sugerir modificações dos hábitos de vida, atividade física, técnicas de relaxamento, etc. E o tratamento medicamentoso, ele deve ser individualizado. Ele deve se basear no sintoma predominante, então, qual é o subtipo daquele intestino irritável? É predomínio constipação, é predomínio diarreia, é misto? A intensidade daquele sintoma dos pacientes e, obviamente, quanto que aquilo está impactando na qualidade de vida do paciente, né? E a gente também associar a distúrbios aí psicossociais. Quando a queixa principal, né, a principal sintoma é dor e distensão, nós temos aí no nosso mercado os antiespasmódicos, então são esses nessas dosagens que a gente conta na nossa prática clínica, né? Eu coloquei por último aí o mentapiperita, antigamente a gente tinha o Mentalive, né? Mas hoje em dia eu vejo alguns colegas, tinha até uma experiência boa com ele, mas hoje eu vejo alguns colegas manipulando o mentapiperita, por isso que eu mantive ele aí, né? E temos ainda aí uma meta-análise de Cochrane, usando 16 estudos, em que confirma a eficácia clínica desses antiespasmódicos. Então, a queixa principal é dor e distensão, a gente tem a oportunidade aí, uma meta-análise, de usar esses antiespasmódicos, evidenciando uma superioridade de 61% contra 44%, olha aí novamente como é alto o efeito placebo, né? Para contribuir com os senhores, existe a possibilidade também do uso da ebastina. A ebastina é um antihistamínico, a gente tem também no nosso mercado. Ela pode usar através desse receptor TRPV1, né, via neural, pode aliviar também a dor do paciente. Tratamento medicamentoso no intestino irritável. Então, na literatura, a gente vê várias possibilidades, eu trouxe aqui as principais que eu levantei, né? Então, quando o predomínio é diarreia, seriam esses da coluna da esquerda, predomínio constipação, esses da coluna da direita, mas eu vou priorizar, por causa até do tempo, os que a gente encontra aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem acesso de antagonista 5-HT3 do ondansetron. A gente, de pouco tempo para cá, conta com a rifaximina, embora o custo esteja ainda muito elevado, né, mas é uma opção que nos cabe. De resina quelante, a gente tem apenas a colestiramina.
Na intestino irritável constipação, a gente pode contar com o psílio, né, que é uma fibra solúvel, o prucaloprida e, recentemente, lançado aí há pouco mais de uma semana, uma aula brilhante da doutora Maria do Carmo, né, Frisch Passo, que eu mando meu abraço, o lubiprostone, né, que é uma alternativa para nós agora também no mercado, adquirimos mão e experiência no tratamento desses pacientes com predomínio em constipação. A FDA aprova essas drogas, então, quando o predomínio é diarreia, a FDA aprova o alosetron, nós não temos o ondansetron, não temos alosetron, rifaximina, eluxadolina, não tem no Brasil, lubiprostone, que agora é uma possibilidade para nós, e o linaclotide, são esses aprovados aí pelo FDA. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um. Esse trabalho muito interessante do uso do ondansetron. O ondansetron é um antagonista da serotonina. Esse trabalho foi publicado em 2014, é um dos exemplos, com N de 120 pacientes. Como foi publicado em 2014, obviamente, seguiu o Roma 3, né? A dose utilizada é de 4 a 8 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia, durante 3 semanas, e teve uma importante melhora da consistência das fezes, da redução da urgência evacuatória, do bloating. Não teve muita diferença estatística em relação ao placebo para o alívio da dor, que, inclusive, era bem alto no efeito placebo, né? Uma outra opção é a rifaximina, essa publicação aqui que eu trouxe para os senhores. É um antibiótico de largo espectro, porém minimamente absorvido pelo intestino. Essa publicação foi de 2011, com N de 1.260 pacientes, que foi avaliada após 4 semanas. Então, a dose era de 550 miligramas, que foi a dose que a apresentação que chegou para nós no Brasil, 3 vezes ao dia durante 14 dias. E aí tem vários trabalhos, eu trouxe aqui para os senhores o Target 1 e o Target 2, embora já exista o Target 3, que é de retratamento, mas mostrando melhora favorável à rifaximina, embora o efeito placebo também é muito elevado, né? É importante dizer que ele não induz resistência microbiana, tá? Sequestrador de ácido biliar, né, uma outra possibilidade. Ausência de ensaio clínico randomizado, a literatura é pobre ainda em trabalhos de maior peso, mas eu trouxe para os senhores aqui 2 referências, uma com 141 pacientes usando colestipol, nós não temos, e essa outra referência aqui, 2016, mostrando uma melhora dos pacientes com intestino irritável, diarreia, com colestiramina, que é muito comum de ser usado nos Estados Unidos, né? Nós usamos aqui em alguns pacientes, não é muito frequente, mas ele é muito utilizado por clínicos lá na América do Norte. Síndrome do intestino irritável, constipação, esse quadrinho traz evidências científicas, então, da fibra, do psílio, né? do PEG, dos antidepressivos, da recaptação da serotonina, todos eles apresentam evidência científica fraca, né? E apenas o lubiprostone, que agora temos no nosso meio, o linaclotide, é que apresentam fortes evidências científicas para ser recomendado pelo FDA. Todos os dois são classificados como secretagogos intestinais, né? O lubiprostona, ele faz a ativação seletiva dos canais de cloro. Como ele faz ativação seletivamente, não tem muita eliminação, né, excreção de sódio e de potássio. Com isso, o risco do distúrbio hidroeletrolítico é muito baixo. Ele não altera o efeito do opioide, ele pode ser usado para casos de constipação causada por opioide, que é uma epidemia nos Estados Unidos. Não é muito comum entre nós o uso de opioide como é lá. Lá não tem dipirona, né? Então, é uma epidemia a constipação por opioide lá, ele não altera o efeito do opioide. O principal efeito colateral dele é náusea e diarreia, num número reduzido de pacientes, e que a maioria deles não precisou suspender a medicação. O linaclotide não temos, né? É um agonista da guanilato ciclase,
e o raciocínio é semelhante. Ele apresenta sua ação aumentando a secreção de cloro e bicarbonato na luz intestinal. Então, tem aí todos os dois aprovados pelo FDA, tanto para controle do intestino irritável constipação, quanto da constipação idiopática crônica, quanto da constipação induzida por opioides. Essa aí é a dose, né? 8 miligramas 2 vezes ao dia, na questão. 8 microgramas, né? Perdão. E um dos trabalhos com lubiprostone, mostrando aí o diamante favorável ao uso do lubiprostone nesses pacientes com intestino irritável e constipação. Antidepressivo. Pacientes com sintomas mais intensos, né? Pacientes com uma associação evidente das questões psicossomáticas, que não respondem àquele tratamento clássico inicial, o antidepressivo é uma alternativa. Quando o predomínio é diarreia, a gente prefere os tricíclicos. Quando o predomínio é constipação, os inibidores da recaptação da serotonina. A gente deve iniciar com dose bem baixa. A nossa experiência é amitriptilina 12,5 miligramas, nortriptilina 10 miligramas, sertralina 25 miligramas, venlafaxina 37,5, etc. Né? Então, são doses baixas comparado com a dose que é usada para tratamento de depressão. Né? É frequente efeito colateral. É importante a gente conversar muito com o paciente durante a consulta, estimular a aderência quando a gente vê essa indicação, e a recomendação do uso deles é grau B. Existe também a possibilidade, várias publicações, a gente vê, de terapias com foco no eixo cérebro-intestino, entre elas aí, a gente vê hipnose, terapia cognitiva comportamental, técnicas de relaxamento, acupuntura, biofeedback, homeopatia, etc. Né? Trouxe apenas para título de ilustração, eu trouxe aqui para vocês uma publicação de hipnose. Então, pacientes com intestino irritável que predomina uma dor e que essa dor é desencadeada por situações estressantes, esse indivíduo é hipnotizado a imaginar um tubo digestivo cuja parede seja de aço e, portanto, resistente à irritação ou inflamação, e que observa, no final, é que ocorre uma redução da dor desses indivíduos, principalmente baseado aí a melhora do fator estressante, né? Trouxe aqui uma revisão Cochrane para mostrar o efeito da homeopatia nesses pacientes com intestino irritável. Ele tem benefício em relação ao placebo. Melhor resultado são com os pacientes com predomínio de constipação em relação à homeopatia, mas a gente tem que analisar os trabalhos com muita cautela, devido à baixa qualidade dos estudos, tempo curto de acompanhamento, etc. Então, a mensagem final, para não alongar mais, que a síndrome do intestino irritável é um distúrbio real, é muito prevalente. O diagnóstico ele deve ser inclusivo, não é um diagnóstico de exclusão, baseando critérios de Roma versus eliminar pacientes com sinal de alarme. A fisiopatologia é complexa e multifatorial. O tratamento deve ser individualizado, reforçar a relação médico-paciente, né? E existe a possibilidade de tratamentos alternativos com antidepressivo ou terapia que tenham foco no eixo cérebro-intestino. Bom, para terminar, então, eu gosto muito de poesia, e aí, doutor Basílio, quando você me convidou para fazer essa palestra, né, eu sempre termino as minhas apresentações com a frase de algum poeta, na maioria das vezes mineiro, né, que Minas Gerais é rico aí em poesia, mas, para falar aqui no Congresso da Paraíba, o primeiro slide que eu fiz da aula foi esse aí, eu sou apaixonado por esse sujeito, Ariano Suassuna, então eu trouxe algumas frases dele aí, né, que a tarefa de viver é dura, mas fascinante, né, e que, no meu entender, o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência, o sonho e o riso, né, e ele termina dizendo que ele não troca o oxente dele pelo ok de ninguém, né. Então, eu queria terminar aí convidando os senhores para o nosso SBAD digital, aí de 21 a 25 de novembro de 2020,
e agradecer a todos vocês pela possibilidade. Doutor Glaucio? Pois não? Podemos iniciar? Pode, claro. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito ao convite do Dr. Basílio e toda a sua diretoria para poder participar desse novo formato do nosso Gastro Paraíba e também da futura SBAD, mas permite que a gente, mesmo nesse período de exceção dessa pandemia, nós possamos continuar com as nossas atividades científicas. Então, fica aqui meu agradecimento, os parabéns a Basílio, a toda a diretoria, cumprimentar o nosso presidente, Dr. Pedro Ferreira. Deixa eu só organizar aqui a nossa tela aqui. Cumprimentar o nosso presidente, Dr. Pedro Ferreira, o presidente desta sessão, saudar todos os nossos, a nossa audiência, né, os nossos espectadores que estão nos assistindo aqui no nosso Gastro Paraíba. E, naturalmente, que parabenizar o doutor Frederico Marinho pela brilhante exposição de um tema tão comum nos nossos consultórios, de um tema tão importante. E aqui, Frederico, eu fico imaginando, diante de dessa base, de tantas causas, do que envolve a síndrome do intestino irritável, sobretudo a relação médico-paciente, esse elo tão importante, e há uma estatística da Associação Médica Brasileira que as consultas oscilam ali entre 12 e 13 minutos. Então, fica praticamente impossível você diagnosticar nesse formato dessa medicina que se pratica atualmente por diversos fatores que não cabe aqui no momento a gente discutir, mas já fica aqui essa sua observação extremamente importante, que para se diagnosticar há que haver esse fortalecimento da relação médico-paciente cada vez mais. Há muitos estudantes nos assistindo aqui, há muitos residentes, colegas médicos, então que a gente jamais abra mão dessa relação tão importante para que se chegue a esse diagnóstico. Às vezes eu digo aos meus pacientes no consultório que o problema dele é que aquilo que ele sente que ele fica querendo aquele exame mágico que vá diagnosticar, e a gente às vezes até brinca, olha, para alguns que sabem, eu digo, olha, é mais de software do que de hardware. O hardware está ok, mas o software a gente tem que dar uma trabalhada aí. E de uma doença que tem os seus impactos, não é? Eu anotei aqui que você mencionou, não é, de bilhões, 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Veja o impacto dessa doença, com absenteísmo, e também com aqueles que vão para o trabalho e lá padecem, sofrem, não rendem. Não é? Então, veja o impacto dessa doença que o professor Frederico Marinho trouxe com maestria todos esses dados e fica realmente ao lado da doença do refluxo, da dispepsia funcional, são as doenças mais prevalentes ficam entre as doenças mais prevalentes no nosso consultório. Então, eu também faço minhas palavras do Dr. Heraldo no início, que mostra, com esse início do Gastro Paraíba, essas palestras brilhantes do Dr. James e da nossa colega Gardene também, não é? Isso, assim, que eu fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando, ouvindo, não é, todos esses dados maravilhosos e tão importantes que vocês trouxeram. Mas eu gostaria de passar aqui alguns questionamentos de alguns colegas que estão nos assistindo. Do doutor, vamos trazer aqui, da doutora Silvane Fandinho. Tem vários questionamentos, alguns você já respondeu, Frederico, com sua brilhante exposição, mas da doutora Silvane Fandinho, que ela pergunta sobre o tipo de cepa dos probióticos em relação, se há alguma relação com a eficácia, com os resultados, se você prefere algum tipo de cepa especificamente, quando você lança mão dos probióticos,
no tratamento do paciente com síndrome do intestino irritável. Antes de mais nada, obrigado aí pela sua colocação, viu, Glaucio? Eu concordo plenamente com você. Inclusive, a gente reforça isso muito lá no nosso ambulatório, né, que a gente recebe os residentes de vários serviços, lá de gastroenterologia. Como é possível o indivíduo atender um paciente, né, sem perguntar para o paciente questões familiares, quem paga as contas dele, né? O paciente é solteiro, é casado, é viúvo, o filho está preso, né? Às vezes não tem condição. Questões psicossociais que não são abordadas durante a consulta. Isso é outra questão que é fundamental, é fazer um relato aí da dieta do paciente. Como é que você vai fazer uma anamnese sem entrar e investir aí alguns minutos em entender a relação que esse paciente tem com a dieta e por assim vai, né? Realmente é impossível a gente fazer um diagnóstico inclusivo, né? Uma consulta de 11, 13 minutos é impossível, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente fica angustiado de não querer ouvir o paciente, e aí aquele número elevadíssimo de propedêutica, né? Então, a gente não gasta tempo, não despende um tempo na anamnese, no exame físico, no toque retal, e pesa a mão na propedêutica, né? Em relação aos probióticos, é uma pergunta, assim, para a gente em público rasgar a própria carne, né? Porque não tem dúvida que a microbiota, ela está envolvida aí na gênese das doenças funcionais, o intestino irritável, então, sem dúvida que esses pacientes apresentam aí uma disbiose, né? Agora, quando a gente vai em relação à prática clínica, né, a manusear probiótico na nossa prática clínica, os trabalhos são muito heterogêneos, é isso que a gente acabou mostrando aí de uma maneira mais rápida um pouquinho, né? Então, a gente ainda não tem essas respostas para qual paciente seria melhor, qual probiótico, né? Então, poderia vir uma contra-pergunta, assim, então quer dizer que você não usa, né? Porque, então, a gente fica na saia justa e é obrigado a cortar a própria carne, né? Eu uso, sim, probiótico, com alguns pacientes. Eu uso principalmente em pacientes idosos que vão usar antibiótico, né? Então, eu costumo prescrever a maioria das vezes pacientes que vão usar antibiótico. Mas eu uso muito em pacientes que têm aquela queixa de distensão abdominal, de bloating, né? Então, a gente, depois que já tentou aquela terapêutica inicial e não foi bem sucedida, eu acabo prescrevendo para esse. Em alguns casos, raramente, quando tem o predomínio de diarreia, né? Agora, eu não saberia dizer aqui para os senhores, para cada caso específico, qual cepa específica a gente utilizaria, né? Muito bem, Frederico, muito obrigado. Você sabe que nós estamos passando por um momento único, né, pelo menos na nossa geração, aí, com certeza de todos os que estão aqui presentes, que é a infecção pelo SARS-CoV-2, né, que é a pandemia, e nós sabemos que o aparelho digestivo ele tem mais receptores do que o próprio trato respiratório, a ECA2, que serve de acoplamento para o vírus, eles estão mais lá no nosso aparelho digestivo do que propriamente no aparelho respiratório. Daí aquelas manifestações digestivas de náusea, vômitos, diarreia, né, dor abdominal, que a gente tão bem sabe que às vezes até precedem o próprio quadro da Covid, pode até nem estar presente, o quadro respiratório que eu me refiro. E aí, nesse esteio aí da disbiose, em relação à síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, quais são as suas expectativas? O que é que você acha? Que nós sabemos dessa prevalência, sobretudo nos países fora até lá da China, que são realmente, essas queixas digestivas são mais prevalentes do que na própria China, e mais ainda nos pacientes internados, por uma série de razões. Mas você acha que nós poderíamos esperar
no pós-pandemia, um boom de síndrome do intestino irritável, pós-infeccioso. O que é que você acha? Glaucio, olha só. Eu sei que é muito... Quando eu fiz essa aula, Glaucio, eu fiz uma aula de um tamanho. Uhum. E aí eu fui obrigado a cortar 1/3 da minha aula. Depois que eu cortei 1/3 da minha aula, eu falei, não, a aula agora está do jeito que eu quero. Estava dando 32 minutos, eu tinha 20. Aí eu fui cortando mais slides. Então, eu tinha um slide sobre isso aí, que nós já estamos tendo um boom das doenças funcionais, por vários motivos, e uma das explicações fisiopatológicas é essa, né? A presença do Covid, mas também a condição psicológica que a gente está envolvido aí em relação ao isolamento social e tudo, as questões socioeconômicas que nós estamos envolvidos, né? Então, é uma grande mistura, né, de etiologias, né, atuando aí nessa fisiopatologia, mas já estamos tendo um boom, né? Então, eu estou vendo devagarzinho, mas a minha expectativa é que aumentará muito nos consultórios os quadros funcionais como um todo, especialmente intestino irritável. Eu queria dar uma palavrinha rápida, que você lembrou bem aí, tinha também uma questão que eu ia dizer, que é a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Ela tem algumas características próprias, né? Eu acho até que, dentro de pouco tempo aí, nas avaliações futuras dos critérios de Roma, ela deve virar até uma entidade nosológica separada do intestino irritável, né? Então, a gente tem possibilidades aí do estudo com anticorpo, anti-CDTB, antivinculina, que facilita aí esse diagnóstico desse indivíduo, né? E dizer que esses indivíduos apresentam, na sua maioria, o predomínio de diarreia. Então, são indivíduos, a maioria deles mulheres, não são indivíduos idosos, né? São mais adultos jovens, e o predomínio é de diarreia, né? Mas, sem dúvida, nós vamos ter um boom de doenças funcionais, sem dúvida. Até por conta disso que você bem mencionou, da saúde mental, que é um capítulo realmente da pandemia, distúrbios do sono, depressão, transtorno de ansiedade, pânico. Então, dentro daquele contexto que você, de uma forma brilhante, demonstrou, dos fatores psicossociais. Então, é um conjunto de fatores realmente, infelizmente, nós não podemos, o tema é muito interessante, um impacto gigantesco, e nós vamos ter que encerrar. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez, Frederico, pela brilhantes, conseguir fazer em 20 minutos, trazer em 20 minutos um material tão completo, uma brilhante exposição. Agradecer mais uma vez ao doutor Basílio e a todos os presentes. Eu passo a palavra ao doutor Pedro Ferreira, nosso amigo e presidente da sessão. Muito obrigado. Agradeço também seus olhos coloridos, viu, doutor Glaucio? Obrigado. É o óculos. Muito obrigado, então, doutor Glaucio. Eu não poderia encerrar as atividades desta noite sem deixar de parabenizar aos palestrantes e aos moderadores de hoje à noite. Para encerrar, eu convido a todos para prestigiarem as palestras e as sessões que ocorrem amanhã, dia 27 de agosto. Muito obrigado e até breve.